E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui é o professor Rodrigo. Estamos em mais uma aula de estatística, continuando o nosso assunto de probabilidade. Então, na aula anterior, conversamos sobre probabilidade, o que é probabilidade. Eu defini com vocês espaço amostral, eventos, né, como eu classifico os eventos. Além disso, a gente viu como que calcula a probabilidade. Então, é o número de vezes que aquele evento ocorre, dividido pelo total, pelo espaço amostral. Também vimos que às vezes achar o espaço amostral nem sempre é fácil só de pensar assim, eu acho que é isso, né? Tem que tomar cuidado com o achismo. Tem que às vezes você montar o teu sistema. Então, uma técnica que ajuda a encontrar o espaço amostral é o diagrama de árvore. Então, você pode montar a tua estrutura. Enfim, vamos dar continuidade hoje, aprofundar um pouquinho mais os nossos conhecimentos no assunto de probabilidade. Então, gente, vamos lá. Vamos falar hoje sobre algumas regras em probabilidade. Então, tem coisa que nós precisamos destacar quando nós resolvemos alguns problemas ou quando nós vamos analisar algumas situações reais. Dentre elas, uma que nós podemos destacar, até eu comentei brevemente no vídeo anterior, são os eventos complementares. O que seria evento complementar? Pense na palavra, aquilo que complementa. Então, você tem uma quantidade, aquilo que complementa que você tem é o chamado de complementar. Então, vamos supor, eu joguei um dado. Aí, nesse meu dado, eu quero que o número seja par. Então, o dado tem quantos números? O meu espaço amostral é 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O que é ser par? 2, 4 e 6. Então, são três números pares. E os outros números? Eles são ímpares. Então, no caso, o ímpar é o que completa. É aquilo que falta para chegar no total. Então, a gente sabe que a probabilidade máxima é 100%. Certo? Então, se eu lançar um dado, eu sei que eu tenho três números pares e três números ímpares. Então, vamos continuar a considerar um dado que não esteja viciado, que não tenha nenhum problema. Então, eu sei que eu tenho três possibilidades de número ser par e três possibilidades de ser ímpar. Então, 3 é metade. Então, qual que é a probabilidade do número ser par? 3 em 6, 50%. E o complementar? O que é o complementar? É ser ímpar. É 50% também. Então, o 100% é o representado pelo 1. 1 é um número, é o total, 1 representa a totalidade. Se eu quero um número em porcentagem, eu multiplico por 100. Então, 1 vezes 100 é o 100%. Então, 100% e 1 é a totalidade. Então, se você calculou uma probabilidade, vamos supor uma outra situação que você tenha números aleatórios e 30% dos números sejam ímpares. Então, você tem 30% de chance de pegar um número ímpar. Quanto que vai ser a chance, a probabilidade, a chance de ser um número par? É o complementar, é o que falta. Se 0,3 é ímpar, o que falta é 0,7. Porque 0,3 mais 0,7 dá 1, ou seja, 100%. Então, se 30% é ímpar, 70% seria o complementar, par. Então, a gente pega um evento qualquer. Esse evento qualquer a gente chamou de E maiúsculo. Uma letra aleatória. Lembrem-se, os eventos a gente representa por letras maiúsculas. A, B, C, D. Então, esse evento a gente chamou de E de evento. Então, você tem um espaço amostral. O teu evento é o E. Agora, o complementar é o que falta para chegar em 100%, que completa. Então, para diferenciar um evento, eu chamo de E. O complementar dele é E'. Então, por exemplo, se o meu evento E é ser par, quem que é o E'? É o complementar, serão os números ímpares. Então, no lançamento de um dado, 1 a 6. 1, 3 e 5 são os ímpares, 2, 4 e 6 são pares. Então, se o meu evento E é o par, 2, 4 e 6, o meu complementar é o E', é o ser ímpar. O 1, 3 e o 5, certo? Então, a gente representa por e por E'. O E', ou a letra que você está usando com linha, é a letra dos complementares. Então, vamos ver um exemplo aqui. No lançamento de um dado, eu desejo obter um número que seja maior ou igual a 5, certo? O que acontece aqui quando eu quero obter um número maior ou igual a 5? Então, o número maior ou igual a 5 eu tenho que analisar da seguinte forma. Eu tenho que primeiro pensar quais são os números maiores ou iguais a 5. Então, eu vou pensar no meu espaço amostral. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São todas as minhas possibilidades. 1 é maior ou igual a 5? Não, nem o 2, nem o 3, nem o 4.
O 5 não é maior que 5, mas ele é igual. Então a gente está lançando um dado e pensando no lançamento, pensando no quê? No número maior ou igual a 5. Quem é maior ou igual a 5? O 5 e o 6. Então o meu evento E é o 5 e o 6. Se eu tenho a possibilidade de 6 números, certo? Se o meu evento é ser maior ou igual a 5, o que seria o complementar? Pense, qual seria o complementar desse evento? Ser menor do que 5. Então, quem que é menor do que 5? 1, 2, 3 e o 4. Então, você tem 4 números menores que 5. Então, se aquilo que eu desejo, meu evento E, é o 5 e o 6... O complementar é o que não é 5 e 6, ou seja, o que é menor que 5. Então, o complementar eu chamo de E'. Quem que é o E'? 1, 2, 3 e 4. E eu sei que os dois juntos, a probabilidade total tem que ser 100%. Né? Então, você vai jogar um dado, não tem como dar 7, não tem como dar 0. Fora disso, dá entre o número de 1 a 6 é 100%. Então, a probabilidade de dar 5 ou 6, somada com a probabilidade de dar 1, 2, 3 e 4, é 100%. Porque algumas vezes a gente tem alguma situação para calcular que é meio complicada. Por exemplo, você vai calcular um número que seja muito grande, ou que você tem que fazer muitas vezes. Então, às vezes, é mais fácil você fazer o quê? Calcular aquilo que você não quer, porque você sabe que a soma dos dois tem que dar 100%. Então, por exemplo, se eu tivesse uma situação com um monte de número par e só alguns números ímpares, eu quero a probabilidade de ser um número par. Eu posso calcular a probabilidade de ser os números ímpares, que são menos números, num exemplo aleatório que eu peguei. Vamos supor que eu peguei, sei lá, 1000 números, a grande maioria deles é par e pouco é ímpar. Então você pode trabalhar com um número menor. Então você às vezes calcula aquilo que você não quer e você sabe que aquilo que você quer é o que falta para chegar em 100%. Tá? Então, algumas situações isso ajuda, certo? Então, vamos pensar aqui no meu exemplo. Ó. Quem que eu quero? O que o meu enunciado falou? Que eu desejo lançar um dado e o número tem que ser maior ou igual a 5. Então, quem que eu quero que seja maior ou igual a 5? Quem que é maior que igual a 5? 5 e 6. Então, eu vejo aqui no meu exemplo, está representado nesse diagrama de Venn, nessa circunferência em azul, o E é o meu evento, que é ser 5 e 6. Agora, o que não é o meu evento, mas que também faz parte do meu espaço amostral, que é o lançamento de um dado, que é 1, 2, 3 e 4, é o complementar. Eu chamo aqui de E'. Então, essa que é a lógica, assim que funciona. Então, o que eu sei? Que a probabilidade do meu evento mais o complementar tem que dar 1, tem que dar 100%. Então, por exemplo, se eu quero a probabilidade do número seja par, então o meu P, a probabilidade do evento E, é a probabilidade de ser par. Suponhamos que nesses números que eu peguei deu 60% de chance de ser par, 0,6. Quanto que vai ser o complementar? O que é o complementar? Se no número não é par, ele vai ser ímpar. Então, o complementar aqui nesse exemplo que eu acabei de inventar seria o P', seria de ser ímpar. Se o P de E é 0,6, 60% da par, quanto que tem que ser o P de E'? Tem que ser o que falta para 1, 0,4 ou 40%. Tá? Então, se uma é 0,6, a outra é 0,4. Se uma é 0,3, a outra é 0,7. Se uma é 0,5, a outra é 0,5. Porque 0,5 mais 0,5 dá 1. 50% mais 50% dá 100%. Então, você pode pensar nessa equaçãozinha. A probabilidade do evento que eu quero, mais a probabilidade daquilo que eu não quero, ou que eu vou utilizar do complementar, tem que dar 1. E eu posso isolar esses termos. Por exemplo, P de E mais P de E'. Esse P de E' eu posso jogar para o outro lado e ficar negativo. Então, o P de E é igual a 1 menos P de E'. Ou posso isolar o P de E'. O P de E' é igual a 1 menos o P de E. Então, você pode só reescrever a tua equação para calcular o teu evento ou o teu complementar. Depende daquilo que você tem. Então, vamos lá para o meu exemplo. Vamos supor que 60% dos números sejam pares. 0,6 a 60%. Se eu quero achar o P', vou aqui para a terceira equação. P' é igual a 1 menos 0,6. 1 menos 0,6 dá quanto? 0,4. 0,4 é 40%, ou seja, 60% dos números são pares, 40% são ímpares. Essa funciona a linha. A lógica tem que dar 100%. Vamos fazer agora aqui um exercício para entender. Vão ser duas fases. A primeira fase eu vou calcular normal, e a segunda eu poderia fazer de dois jeitos, ou calculando um por um, ou simplesmente fazendo complementar. Então, a minha sugestão é aquela de sempre. Está fazendo exercício? Pausa o vídeo, resolve o exercício e vê se deu igual.
Deu igual? Beleza. Se não, você tenta corrigir, analise onde você errou. É uma boa forma de saber se você está entendendo o assunto. Então vamos aqui para o enunciado. Uma empresa está conduzindo uma pesquisa por telefone. Então, essa empresa está pesquisando pessoas, né, com indivíduos selecionados aleatoriamente, para determinar a idade dos usuários de sites de redes sociais. Então, até esse momento, essa empresa entrevistou quantos usuários? 975 usuários que eles foram pesquisados. Então, o total. E no próximo slide vai mostrar uma tabela, antes de eu apresentar a resolução do exercício. Então, a distribuição de frequências da tabela mostra os resultados. Então, o que eu quero? Aqui vem a pergunta do problema. Qual é a probabilidade de que o usuário pesquisado ele tenha de 23 a 35 anos? Então, eu quero saber a probabilidade de eu pegar uma pessoa, de eu entrevistar uma pessoa e essa probabilidade e essa pessoa ter entre 23 e 35 anos. Então, o que acontece? Aqui está a pesquisa. Então, ele dividiu por faixa pesquisas. A pessoa que estava pesquisando, né, fez essa divisão aqui. Então, de 18 a 22 anos, foram entrevistadas 156 pessoas. De 23 a 35, que é o que eu quero, foram entrevistadas 312 pessoas. De 36 a 49 anos, foram entrevistadas 254 pessoas. E entre 50 a 65 anos, 195 pessoas. E que tinha mais de 165 anos, 58 pessoas, totalizando, fazendo o somatório, aparece ali a última linha da coluna, 975 pessoas. Então, quem que é o meu espaço amostral? A totalidade, todas as pessoas que foram entrevistadas. Quantas pessoas que foram entrevistadas? 975 pessoas. Então, são todas as pessoas, é o meu espaço amostral. Agora, se eu vim para enunciado, eu quero a probabilidade que a pessoa tenha entre 23 a 55 anos. Então, ali é a segunda linha da coluna. Quantas pessoas tem de 23 a 35 anos? Tem 312 pessoas. Então, o número de pessoas que está na faixa etária que eu quero é 312. Como que eu faço para resolver aqui? Eu pego aquilo que eu quero e divido pelo total. Então, aquilo que eu quero dividido pelo total vai me dar o resultado daquilo que eu busco. Então, a probabilidade daquilo que eu quero é o evento que eu estou trabalhando, 312 dividido pelo total, 975. Se eu pegar o 312 e dividir pelos 975, vai dar 0,32. 0,32 representa 32%. Beleza, então 32% é a probabilidade de você selecionar uma pessoa e ela está na faixa de 23 a 35 anos. Então, eu poderia calcular todas as probabilidades. Por exemplo, quanto seria a probabilidade de ter 18 a 22? 156 divididos por 975. De 23 a 35 a gente já fez, 312 por 975. Por 36 a 49, 254 por 975. De 50 a 65, 195 divididos por 975. E acima de 65 anos, 58 divididos por 975. Eu sei que essa soma tem que dar quanto? 1 ou 100%. Agora vamos para a nossa segunda situação, nosso segundo problema. Qual a probabilidade de que o próximo usuário pesquisado não tenha de 23 a 35 anos? Gente, o que nós fizemos aqui no exercício anterior? Que ele tenha. A probabilidade que ele tenha de 23 a 35 é 312 divididos pelo total, ou seja, 32%. Agora que ele não tenha, ou seja, o que ele não ter? É ter entre 18 a 25, 36 a 49, 50 a 65 ou acima de 65, 58. Então eu teria que calcular a probabilidade que ele tenha de 23 a 55 é 312 pelo total. A quantidade que ele não tenha são todas as outras, que ele tenha entre 18 a 22, que ele tenha de 36 a 49, de 50 a 65 ou mais do que 65. Eu poderia calcular todas. Mas eu preciso fazer tudo isso? Não. Porque eu não tenho a probabilidade que ele tenha essa faixa etária. Qual a probabilidade que ele tenha a faixa etária solicitada, que é ali a segunda linha, de 23 a 35. Então, a probabilidade que tenha de 23 a 35 é 312 por 975, ou seja, 0,32. Agora, que ele não tem essa idade, é o quê? É o complementar. Ou seja, só o que falta para 100. Pela lógica aqui, a gente consegue fazer direto, de cabeça até. Certo? Mas então, como que é o complementar? É a probabilidade E
mais a probabilidade do E' tem que dar 1. Então, o que é a probabilidade de E? A probabilidade de E é que ele tenha de 23 a 35 anos. Já calculamos aqui. Vale quanto? 0,32. Então, a probabilidade de E, que é de ter de 23 a 35, mais aquilo que eu não tenho, ou seja, ele não ter de 23 a 35, a soma tem que dar 1, 100%. Então, a probabilidade de E', que é o que eu quero, é igual a 1 menos a probabilidade de E. O que é a probabilidade de E? Dele ter de 23 a 35 anos. Então, é 1 menos 0,32. 1 menos 0,32 dá 0,68, ou seja, 68% de chance dessa pessoa não ter de 23 a 35 anos. Então, se 32% é a probabilidade dele ter da pessoa ter de 23 a 35 anos, o que falta, 68%, é a probabilidade da pessoa não ter de 23 a 35 anos. Beleza? Entenderam? Isso aí, muito bem. Vamos dar sequência.